quando você faz o curso, você fica bom em reparo. Mas e a captação de clientes? E o processo de vendas? E a apresentação da oferta? Aonde vai parar? E eles botam um monte de coisa que você não vai usar. Você começa a encher sua cabeça de conhecimento que naquele momento não é o conhecimento ideal para você aplicar. E no final das contas, você está cheio de conhecimento que não é o momento ideal de você aplicar. E não tem o conhecimento mínimo básico para você poder inicializar o seu negócio de uma maneira que você vá ter rentabilidade e você vá ter uma constância na hora de aplicar esses ensinamentos, na hora de aplicar e mostrar tudo que você aprendeu no curso técnico. Nesse vídeo eu falo sobre como é possível faturar R$10.000 por mês com manutenção de celulares em até 90 dias partindo do absoluto zero. Meu nome é Caio Souza e esse é o episódio 12 da série do 0 a 10.000 em 90. Primeiramente, nós vamos explicar aqui o que é essa tal de manutenção de celulares. Manutenção de celulares, para quem não sabe, é quando você tem um celular quebrado e você não tem dinheiro para comprar outro, ou você não quer desapegar do seu aparelho avariado, você vai numa assistência técnica ou numa oficina de reparo de celulares e você paga para você fazer a manutenção, trocar o que foi avariado durante o acidente que aconteceu com o seu aparelho. Então, a manutenção de celulares basicamente é isso. Existe uma diferença entre assistência técnica e oficina de reparo de celulares. Uma diferença muito básica. A assistência técnica é uma loja que é credenciada por alguma marca famosa para poder realizar os reparos com autorização deles. A oficina de reparo de celulares são aquelas oficinas de bairro que não têm uma autorização formal, mas que realizam os reparos. Essa é a diferença básica entre as duas. No geral, o serviço prestado pelas duas é muito parecido, ok? Esse vídeo é para quem está começando no ramo de reparo de celulares ou para quem já começou e não consegue chegar à casa dos R$10.000 por mês de faturamento. E para quem não é esse vídeo? Esse vídeo não é para quem já está na estrada, já tem um bom faturamento. Esse vídeo não é para quem já tem uma expertise avançada, para quem já tem uma boa carteira de clientes. Esse vídeo não vai se adequar a essas pessoas, por quê? Porque elas já passaram do marco do faturamento de R$10.000 por mês, ok? Esse vídeo é uma oportunidade para quem quer iniciar nesse ramo, ou já é iniciante, mas não sabe ao certo o que precisa ser feito para conseguir um faturamento igual ou superior a R$10.000 por mês. Para quem acha que R$10.000 por mês é um número grande, em se tratando de manutenção de celulares, isso corresponde. Digamos que você trabalhe de segunda a sábado, tá? Todo dia você trabalha de segunda a sábado. De segunda a sábado, em média, é de 24 a 26 dias úteis. Dias que você funciona ou na sua home office ou na sua assistência técnica. Se você pegar R$10.000 por mês e dividir, vamos pegar o menor número, por 24, vai dar uma média de R$416,67 por dia de faturamento. Quando você fala em manutenção de celulares, esse valor corresponde à troca de 2 telas. Por exemplo, 2 telas. Hoje em dia, a média do conserto de uma tela é entre R$180 e R$250. É mais ou menos essa média. Então, se você conseguir captar com constância, com regularidade, 2 telas de aparelho por dia, você já consegue chegar à meta de faturamento de R$10.000 por mês. Você vê que não é um desafio tão grande assim, tá? E tem idade para você conseguir faturar os R$10.000 para você começar no ramo? Não tem idade. Por exemplo, eu quando comecei com 34 anos de idade já. Eu já tinha passado por diversas profissões, eu já tinha tido muitas experiências em diversas áreas diferentes. Já fui servidor público, já fui dono de casa de material de construção, já trabalhei na área do petróleo e gás. E eu vim parar nessa área que hoje eu tanto amo e que eu quero estabelecer uma missão de vida de compartilhar tudo que eu aprendi nesses anos com os meus colegas de bancada que estão nela, estão passando dificuldade, e também com o pessoal que está querendo entrar, mas tem muitas dúvidas e não sabe exatamente como proceder. E as habilidades para reparar os celulares? Toda habilidade é adquirida. Então você não precisa necessariamente ter nenhuma habilidade especial, não precisa ter nada, uma coordenação motora acima da média.
tudo isso é a prática que vai fazer você conseguir. Eu, por exemplo, eu não tinha zero habilidade, zero conhecimento, zero experiência quando eu entrei para a área. E eu tô aqui hoje. Estamos aí, tô aqui desde 2015, hoje estamos em 2022, são 7 anos quase na área consertando celulares, e eu, mais do que ninguém, posso dizer para você que não precisa ter nenhuma habilidade especial. Tampouco talento. Talento, para quem não sabe, é aquele conhecimento que vem de nascença. Tem gente que tem talento para dançar, tem gente que tem talento para pintar, para tocar guitarra, tem gente que tem talento para falar, tem gente que tem talento para convencer as pessoas naturalmente. E tem gente que tem talento, habilidades manuais para fazer reparos que são micro-reparos. Reparos com uma dimensão muito pequena. Então você precisa ter talento? Não precisa ter talento. O que você precisa é dedicação. É a única coisa que você vai precisar e precisar estar no caminho certo, sendo guiado pela pessoa certa. Esse é o maior desafio, você achar um bom mentor que vai te levar pelo bom caminho. E capital inicial, muita gente acha que para empreender na área de celulares tem que ter muita grana por ser uma área de eletrônica, pelos componentes serem caros, pelo valor do reparo ser caro, pelo valor das peças ser caro, pelo valor dos aparelhos em si ter um custo elevado, acha que tem que ter muito capital para entrar. E essa é o grande coringa dessa área. Essa área ela tem uma alta lucratividade, um baixo custo de investimento inicial e você consegue ter um retorno do capital que você investe, seja muito ou seja pouco, num espaço muito curto de tempo. Se você conseguir aplicar as coisas que eu passo nos meus vídeos, você vai perceber que em muito pouco tempo você já vai estar voando. E isso é uma coisa que é inerente a essa profissão, por incrível que pareça. Consertar celular, embora seja um trabalho microscópico, embora pareça ser complicado para muitas pessoas, não é. Claro que quando você começa a atingir etapas mais avançadas do reparo avançado de placa, recuperação de tela, software avançado, realmente você vai ter uma dificuldade maior para conseguir alcançar esses degraus. Mas a manutenção básica, para você chegar a esses 10 mil reais por mês, ela não é difícil, ela só é trabalhosa. Tem que meter a mão na massa. Então, por que tem tanta gente reclamando e deixando essa área? Eu vejo nos grupos de Facebook, eu vejo nos grupos de WhatsApp, a galera vendendo os equipamentos, a galera falando que está demorando às vezes 15 dias para entrar um serviço. Eu não consigo realmente entender o porquê que isso está acontecendo. O que eu consigo entender é a demanda do mercado, ok? A demanda do mercado. O que acontece? Muita gente comete o erro quando entra nesse ramo de procurar logo para fazer o curso o professor famosão. Aquele cara que todo mundo gosta do curso, que o curso custa 2,5 pratas. Aí vai lá, o cara ensina, o cara é bom, o cara é muito bom, o cara faz o reparo de maneira excelente. Mas tem um porém, que inclusive esse porém, ele faz parte de quase todas as profissões liberais que tem nesse país. Eles ensinam você a preparar o melhor peixe, fazendo uma analogia básica. Mas eles não ensinam você o processo de que esse peixe chega até a sua bancada para você preparar. Então, quando você faz o curso, você fica bom em reparo. Mas e a captação de clientes? E o processo de vendas? E a apresentação da oferta? Aonde vai parar? Porque os caras são excelentes em consertar aparelhos, mas eles não são bons administradores, eles não são bons em gerenciar. Ou talvez até sejam, mas eles não incluem essa disciplina nos cursos deles. E eles botam um monte de coisa que você não vai usar e você começa a encher sua cabeça de conhecimento que naquele momento não é o conhecimento ideal para você aplicar nas técnicas, para você aplicar nos reparos. E no final das contas, você está cheio de conhecimento que não é o momento ideal de você aplicar e não tem o conhecimento mínimo básico para você poder inicializar o seu negócio de uma maneira que você vá ter rentabilidade e você vá ter uma constância na hora de aplicar esses ensinamentos, na hora de aplicar e mostrar tudo o que você aprendeu no curso técnico.
Então, muita gente entra nesse ramo achando que só de fazer um curso de reparo de placas, só sendo bom em consertar celular, só sendo o cara do software ou o cara da recuperação de telas, vai ter sucesso. Não é bem assim. Eu mesmo passei por isso. Quando eu fiz um curso de uma semana e caí de cabeça na área. Na minha época, 2015, porque em termos tecnológicos, né, se você for falar de medicina, um espaço de 2.000 anos é um espaço entre uma conquista da medicina e outra. Mas quando você fala de tecnologia, 5 anos parece uma eternidade. É só você pegar os telefones de 5 anos atrás. Para pensar. Impressão digital, reconhecimento facial, capacidade de memória. É só você parar para analisar tudo o que tinha e tudo que nós temos hoje. E aonde nós vamos chegar com isso aí tudo. Então é a mesma coisa. 5 anos atrás era coisa pra caramba. Em 2015 não tinha tantos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook como tem hoje. E quando tinha, as soluções não eram igual são hoje. As ferramentas, você não tinha tantas ferramentas adequadas para você fazer os tipos de reparo. Você não tinha a gama de recursos que você tem hoje. Então, quando eu entrei com um curso de uma semana, com a cara e com a coragem e sem experiência nenhuma, experiência zero de manutenção. O que eu quero dizer com isso? Tomei muita porrada, tomei muita pancada na cabeça, quase falhei, quase perdi o meu negócio, porque eu não entendia os conceitos básicos que movem esse ramo. A prestação de serviços, ela tem que ter uma apresentação de produto, ela tem que ter quebra de objeções. E a gente está falando aqui de jogar o jogo num bom nível. A gente não está falando aqui de você pegar o celular, consertar, receber e devolver. Pegar, consertar, receber e devolver. A gente está falando aqui de crescimento. A gente está falando de você montar realmente um negócio que vai prosperar, que vai dar uma condição boa para você, se você tiver família, para sua família, que vai proporcionar uma liberdade financeira para você. Então, se você quiser essa liberdade, se você quiser crescimento e esse faturamento, você precisa começar do jeito certo. Para faturar 10 mil reais por mês, não é difícil. Em 90 dias você consegue. Mas e a partir daí? Primeiramente, para você entrar, você precisa trabalhar os 5 pilares básicos que são feitos à manutenção dos celulares, tá? A primeira coisa é você aprender a manutenção básica de smartphones. O que é manutenção básica de smartphones? É o que muita gente fala aí, até com um tom de certo preconceito. Trocar peça. Só que o que eles não sabem é que trocar peça corresponde a 66% de todo o faturamento com manutenção de celulares de um país. Isso é uma pesquisa realizada por uma seguradora norte-americana chamada SquareTrade. Ela constatou que 66% dos aparelhos sofrem manutenção com troca de tela, troca de bateria e troca de defeito em componentes simples de encaixe. Ou seja, quem está nesse ramo tem 66% de chance de ter êxito apenas sabendo trocar peças. Caio, poxa, mas olha só, tem um monte de gente trocando peça. É aí que tá. A galera aprende a trocar peça. A galera aprende a mexer no celular, mas não aprende a captar cliente. Porque de acordo com essa mesma pesquisa da SquareTrade, no ano de 2018, 5.761 telas de smartphones quebraram por hora nos Estados Unidos. A gente está falando aqui só de telas, a gente está falando aqui só do que a SquareTrade relatou e a gente está falando aqui em 2018 nos Estados Unidos. Imagina depois da pandemia, depois desse cenário, depois do lockdown, quantas pessoas não aderiram ao digital, pessoas mais velhas que não tinham esse hábito e precisaram desenvolver. No Brasil, a Anatel ela fez uma pesquisa que disse que 106 milhões de brasileiros estão com celulares em atividade. São os celulares registrados na rede, tá? Porque tem muita criança que só usa no Wi-Fi. Se a nossa população hoje é de em média 210 milhões de habitantes, se não me engano é 210, isso significa que mais da metade da população brasileira tem um smartphone. Se você considerar que nós temos bebês, temos idosos com idade muito avançada, praticamente toda a população adulta tem um aparelho celular. Então, se você tiver numa cidade, por mais distante que seja a área geográfica, se ela tiver internet, as chances são de que você tem, enquanto a gente está conversando aqui, pelo menos umas 10 telas de aparelhos quebrarem. Só telas. A gente não está falando de bateria, conector de carga, software e outros problemas que dão os aparelhos. Então, como assim? Como assim o pessoal está com pouco serviço?
se eles estão com pouco serviço, se você está com pouco serviço, não significa que tem pouca demanda. Significa apenas que eles não estão consertando esses celulares no seu negócio. É uma verdade difícil de ouvir, mas infelizmente é um fato. Então o que acontece? A manutenção básica de smartphones, ela pode ser resumida pela regra de Pareto. A regra de Pareto é o seguinte: de acordo com a Wikipédia, o princípio de Pareto, também conhecido como regra do 80-20, lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator, ela afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Isso a gente pode aplicar para os serviços, tá? De acordo com o consultor de negócios Joseph Moses, surgiu o princípio e o nomeou em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que notou a conexão 80-20 em sua passagem pela Universidade de Lausanne em 1892, como publicado em seu primeiro artigo. Aí ele tem uma palavra francesa aqui que eu não sei pronunciar não. Essencialmente, Pareto mostrou que aproximadamente 80% da terra na Itália pertencia a 20% da população. Pareto desenvolveu o princípio ao observar que, em seu jardim, 20% das vagens continham 80% das ervilhas, ou seja, ele sentiu uma constante. Ele viu que 20% da população italiana tinha 80% das casas, 20% das oliveiras tinha 80% das ervilhas. E ele estabeleceu que isso é uma regra comum em negócios. Por exemplo, 80% das suas vendas vem de 20% dos seus clientes. Cientificamente, a regra dos 80-20 é aproximadamente seguida por uma distribuição de lei de potência, também conhecida como uma distribuição de Pareto. Para um conjunto particular de parâmetros, mostrou-se também empiricamente que muitos fenômenos naturais exibem tal distribuição. O que eu quero dizer com isso? Muita gente entra nessa área e acha que vai pegar e precisa fazer uma gama grande de serviços para poder ter sucesso no ramo de manutenção de celulares. Não é bem assim. 20% dos serviços representam 80% do nosso faturamento. Troca de tela, troca de conector de carga. 20% dos serviços. Queira você ou não. Queira a galera que quer fazer os cursos mais avançados, mais top ou não. Então, você precisa aprender a manutenção básica de smartphones, que é trocar telas, trocar conectores de carga, subplacas e componentes de encaixe e cola. Por que conector de carga? E eu não recomendo você começar com soldagem no início. Porque em 2015, a maioria dos componentes eram soldados da mainboard, que é a placa principal. Hoje, 90% dos componentes são de encaixe, inclusive os conectores de carga, que entram na margem dos 20% da regra de Pareto. Então, o que você precisa fazer hoje? Aprender a trocar peça para iniciar, para chegar aos 10 mil reais por mês. Dito isso, você passa para o segundo pilar, que é a identidade do seu negócio. Seu negócio tem que ter uma logomarca, seu negócio tem que ter cores bem definidas e ele tem que contar uma história na cabeça do cliente. Você tem que trabalhar sempre de acordo com uma métrica. Como você quer ser conhecido? O mais rápido? O mais barato? O que não é tão rápido, mas o que faz o melhor serviço? Como você quer ser conhecido? Essa é a história que vai contar na cabeça do seu cliente. Então, você tem que definir a identidade. Quem eu sou, da onde eu venho, a quem eu quero ajudar e aonde eu quero chegar. Essa é a tua identidade como pessoa e, não diferente disso, o seu negócio também tem que ter essa identidade. Então, essa identidade é importante para você poder fundamentar uma marca registrada na cabeça da sua comunidade. A galera vai conhecer você como mais honesto, como ético, ou não. Depende das suas atitudes no dia a dia do seu negócio. Ok? Você tem que estabelecer o terceiro pilar chamado processos. Os processos, eles nada mais são do que você delinear a jornada do cliente dentro do seu negócio. O cliente entra com o celular, você ouve o problema dele, você faz um pré-orçamento, manda para a bancada, muda o status e análise. Chegou lá, está em análise, o técnico fez o orçamento, ou você fez o orçamento, você muda o status para orçamento concluído, fala o defeito, passa o preço, ou você ou o seu atendente passa o preço para o seu cliente,
Seu cliente aprova ou não, orçamento aprovado, muda o status do aparelho, orçamento aprovado. Se precisar de peça, se precisar buscar peça, aguardando peça, muda o status novamente. Chegou a peça, serviço em andamento. Concluído avisar cliente, porque ainda falta avisar o cliente, então você tem que saber que falta avisar. Avisou o cliente, concluído, cliente avisado. O cliente chegou, recebeu, você entregou o telefone, você vai botar a ordem de serviço como status concluído e ele leva embora. Se voltar em garantia, segue o fluxo de novo. E isso é um fluxo de processo. Se isso estiver delineado, você consegue organizar o seu negócio. Se você organizar o seu negócio, você aumenta produtividade, você aumenta sua autoridade frente ao seu cliente, porque ele entende organização e ele entende, não pensa que ele não entende, porque ele entende, ele vai ver que você é organizado e ele vai passar a respeitar você. Então ele entende autoridade, ele vai entender organização e ele vai sempre consertar com você se o celular ficou bom, porque ele vai entender que você é profissional. Vale esses processos para você poder implementar seus serviços e vale esses processos também para as simples vendas de fone de ouvido, cabo e tudo mais. Se você tem um sistema onde você tem controle dessas mercadorias, onde você tem um plano de garantia para o seu cliente, onde você tem um plano de troca, você sai na frente da maioria das pessoas que estão nesse ramo. Então, nós temos identidade, processos e o terceiro pilar é a liderança. Liderança nada mais é do que você saber se relacionar quando você contratar uma pessoa com essa pessoa e saber dar um norte para ela. Você saber que não é só o salário que movimenta um funcionário. O salário é importante, principalmente quando a pessoa que vem trabalhar contigo está desempregada, porque dinheiro é oxigênio. Então, mas a partir do momento que ela tem esse salário regular, que ela acertou as contas dela, que ela já está com uma vida estabilizada dentro daquilo que ela recebe, de você, ela começa a querer outras coisas. E cabe a você, o líder, dar esse norte para essa pessoa. Cabe a você, o líder, dar direção para ela, dar um futuro, dar um estímulo, dar um porquê dela estar ali com você, estabelecer uma missão. Então, liderança nada mais é do que isso. É você motivar a tua equipe através de um objetivo comum. Ou fecha contigo ou não fecha contigo. Existem muitos outros aspectos sobre liderança e eu vou fazer um vídeo sobre liderança também de equipes. Mas esse não é o momento. A gente aqui está falando sobre R$10.000 por mês em 90 dias. E o quarto pilar, que é vendas, relacionamento com o cliente e marketing, é o pilar que é o mais importante, inclusive mais importante do que você ser o as dos reparos. Por incrível que pareça, se você pegar McDonald's, se você pegar Apple, se você pegar qualquer... A Apple talvez eu esteja aqui até causando aqui uma leve, como é que eu posso dizer, polêmica. Mas você tem o McDonald's, você tem a Coca-Cola, você tem um monte de empresas cujo marketing, cujo processo de vendas, o processo de relacionamento com o cliente, ele é mais forte do que o produto em si. E você tem que buscar essa atmosfera também para a oficina de reparo de celulares. Você que está começando, você que quer começar, você tem que focar o seu pensamento em aprender o básico de manutenção de smartphones e vendas, relacionamento com o cliente e marketing. Esse é o diferencial que faz o seu negócio explodir, que faz você crescer e ter uma vida melhor. Estabelecer um processo de vendas, um processo sólido de orçamento, com uma base fixa, uma memória de cálculo bem estabelecida. Para quem não sabe o que é memória de cálculo, é quando você já tem uma margem de lucro fixa, uma base de lucro calculada dentro dos seus custos operacionais. Tá? Se você tem custos altos, a margem é maior. Se você tem custos menor, a margem é menor. Você tem que ter um plano de oferta já pré-estabelecido, um script de vendas para você poder falar com o seu cliente de uma maneira que você gere o desejo dele de fazer o serviço com você. Então, isso pode parecer besteira. O cliente está desesperado, tudo que ele quer é trocar a tela. Você pode, se você tiver um script de vendas onde você gera o desejo do seu cliente fechar o serviço contigo, se você gerar autoridade para ele, gerar competência, se ele pensar assim, esse é o cara dos celulares, ou essa é a garota dos celulares, eu tenho que consertar com ele porque com ele meu telefone vai ficar bom.
você pode até aumentar a sua margem de lucro. É o que a gente chama de mais-valia. Inclusive, o que a Apple faz. A marca dela é mais poderosa que o produto. Então, as pessoas pagam pelo status da marca. Você pode fazer isso na sua oficina de reparo de celulares ou no seu home office também. Eu conheço algumas pessoas, inclusive eu no meu bairro, eu sou uma das pessoas que tem mais prestígio aqui dentro do meu bairro. E eu demorei para fazer esse nome. Foi muito trabalho, não foi fácil. Existem erros, claro que existem erros, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas eu busco sempre ser essa referência na cabeça das pessoas e eu tenho conseguido. Eu tenho uma carteira hoje com mais de 2.500 clientes. Então, a gente trabalha muito duro para isso. Mas está aí, a carteira está lá e eu tenho uma regularidade de faturamento. Então, vendas, relacionamento com o cliente. Tá? Vendas é você ter um bom orçamento, um bom script e você ter um relacionamento com o cliente. O que é esse relacionamento com o cliente? Você, primeiramente, ter que estabelecer um cadastro dos seus clientes. Para você poder pegar formas de se contactar com ele. E também para você depois poder ter estatísticas de clientes. Quem entra na minha loja? Mais homem? Mais mulher? Qual a faixa de idade? De 25 a 35? De 18 a 25? De 36 a 45? De 46 a 54? De mais de 54 anos? Você precisa saber. Quais são os aparelhos que mais frequentemente entram no meu negócio? Mais iPhones? Mais Androids? Mais Androids tops de linha? Mais Androids intermediários de entrada? Isso tudo é importante para a tomada de decisão na hora de você fazer o terceiro item, que é o marketing. Quando você sabe a maioria dos aparelhos e o tipo de cliente que está na sua loja, você direciona a sua comunicação para essas pessoas. E até mesmo se você quiser mudar o seu público-alvo, você pode também usar o marketing para isso. Poxa, estou consertando muito Android, intermediário de entrada. Os iPhones são mais lucrativos. O que eu vou fazer? Vou direcionar o meu marketing para donos de iPhones. Está entrando muito pouco iPhone na minha loja. E como você sabe isso? Processo de prestação de serviço, que eu falei um pouco anteriormente, e o relacionamento com o cliente. Você consegue saber tudo o que acontece no seu negócio com essas duas métricas e consegue tomar decisões para melhorar cada vez mais. Então você direciona seu marketing para essas pessoas. E por último, depois que você aprendeu a consertar telefone, aprendeu a fazer o básico, depois que você estabeleceu sua identidade, estabeleceu seus processos, sabe liderar, aprendeu a vender, se relacionar com o cliente e direcionar sua comunicação, resta você agora controlar o fruto desse trabalho, né? Que é a grana que entrou. Isso também é muito importante. Por quê? Você saber da onde vem e para onde vai a sua grana ensina você a aplicar o seu dinheiro de maneira a fazer o seu negócio crescer mais, mais e mais e mais. Porque 10 mil reais, gente, é só o começo. Esse é só o começo. Mas é um ótimo começo. Porque a assistência de celulares, a oficina de reparo de celulares, o home office, ela tem uma lucratividade média de 60%. Ou seja, se você fatura 10 mil reais por mês, 6 mil reais é lucro bruto. Pagou as contas, dependendo das contas que você tiver, sobra aí 3, 4 mil reais na tua conta. 2 mil, 3 mil, não sei. Se você gasta muito, sobra menos. Se você souber gastar, sobra mais. E aonde entra o controle financeiro? Justamente aí. Se você sabe para onde está indo a grana, você consegue falar, opa, aqui não precisa. Opa, vou guardar um dinheiro aqui para poder investir no equipamento, para poder investir no curso. Agora sim, investir no curso do professor famosão para poder aprender a reparar a placa. Agora eu tenho conhecimento já do básico, já faço meu arroz com feijão bem feito, já estou faturando, já tenho meus clientes, já sei captar clientes. Agora eu vou me especializar tecnicamente. Aí você vai para o próximo passo. Aí você começa a deslanchar. E 10 mil reais aí já é merreca. Então, pode até parecer muito o que eu falei, tá? Mas em 30 dias, se você trabalhar duro, se você treinar o conceito dos smartphones, se você implantar as técnicas básicas para a gestão de assistências, se você se dedicar, em 30 dias você já está operando. E em 90 dias você já está faturando 10 ou mais. Vai depender do teu ponto, vai depender da tua dedicação, da tua capacidade de captar clientes, quando eles chegam, da tua capacidade de vender para eles.
e de fazer os telefones de uma maneira que você atenda às necessidades do seu cliente. Preço, prazo, qualidade. Tá? Se você tiver preço, prazo e qualidade, a trade perfeita para o seu cliente amar você e indicar você. E é uma bola de neve. E depois é só você ir melhorando os processos e planejando os próximos passos. Eu vou ficando por aqui. Então, se você gostou, compartilha, ativa o sininho de notificação, segue meu canal, curte minha página no Facebook e no Instagram. Eu desejo a todos sucesso, um abraço e até a próxima.